Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Mais precisamente, a questão é sobre classes de palavras. De acordo com a nossa avaliação, a questão é de fácil resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito o quanto antes. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever de preferência através dos comentários, mas também, se preferirem, podem escrever através da nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando do vídeo, pode ir deixando o like. E também, aqueles que tiverem qualquer dúvida a respeito da matéria, podem nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Mais precisamente, a questão é sobre classes de palavras. De acordo com a nossa avaliação, a questão é de fácil resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, e o que é melhor, se ele tiver bom domínio sobre a matéria, vai poder sacar o gabarito já depois da primeira leitura, e com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Prodezan, Técnico em Informática 2025. No trecho do texto, a dona do cãozinho do caso parecia não se importar, afirmando que o comportamento do animal não mudou. A palavra que exerce qual função gramatical? A. Pronome relativo. B. Pronome demonstrativo. C. Conjunção subordinativa integrante. D. Pronome interrogativo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual a função gramatical exercida pela palavra que? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, precisa de uma certa dose de atenção para reparar que o enunciado não está pedindo a função sintática da palavra que, e sim a classe gramatical da palavra. Isso porque a palavra que pode ter diferentes classes gramaticais dependendo da frase. Aliás, com uma única exceção, cada uma das alternativas dessa questão é uma possibilidade de classe gramatical para a palavra que. E o candidato que dominar bem o assunto consegue sacar o gabarito já depois da primeira leitura. Só que como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão é, por enquanto, marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão.
vamos ler essa frase isoladamente. Temos um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada adverbial causal, reduzida de gerúndio. Essa segunda oração é a que vai nos interessar, já que nessa segunda oração é que se encontra o que referido pelo enunciado. O sujeito do verbo afirmar é a dona do cãozinho do caso, que aparece na oração principal. Quem afirma, afirma alguma coisa. O que essa dona do cãozinho afirmou? Resposta: tudo isso que nós estamos colocando em vermelho agora, que vem a ser, portanto, o objeto direto do verbo, só que é um objeto direto oracional, ou seja, trata-se de uma oração e por isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, essa palavra que está envolvida por um círculo, introduz uma oração subordinada substantiva, sendo, portanto, uma conjunção subordinativa integrante, o que conduz à alternativa C, a condição de gabarito da questão. Para reforçar nossa certeza, vamos recordar o significado das classes gramaticais referidas pelas outras alternativas. Pronome relativo, como diz a alternativa A, é a palavra que introduz uma oração subordinada adjetiva, como nesse exemplo que nós estamos mostrando no pé da tela. Pronome demonstrativo, como diz a alternativa B, é a palavra que indica a posição em que um ser se encontra em relação à pessoa do discurso. Vejam esses 3 exemplos que estão no pé da tela. No primeiro caso, a casa está suficientemente perto da pessoa que está escutando. No segundo caso, o livro está mais próximo de quem fala. E no terceiro caso, o dia não é o dia presente, e sim um dia que já passou. No caso, essa alternativa B é a única das 4 alternativas que se refere a uma classe de palavras que nunca vai ser da palavra que. Por fim, pronome interrogativo, como diz a alternativa D, é a palavra que introduz uma pergunta, como no exemplo que nós estamos mostrando no pé da tela. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, há 2 sextas-feiras atrás, nós postamos outra videoaula em que nós comentamos uma outra questão dessa prova. Tratava-se de uma prova com 40 questões que continha questões muito mais difíceis do que essa que nós comentamos. Questões de matemática, informática e conhecimentos específicos. E o candidato só tinha 3 horas para resolver a prova inteira. Nisso, incluindo a marcação do cartão de respostas. Só a parte de matemática, todos nós sabemos que exige uma atenção redobrada. Do contrário, o candidato pode, sem querer, errar uma conta e, com isso, errar a questão. Então, o ideal é que o candidato tenha bastante tempo, em especial para a parte de matemática. E, para isso, ele precisa sacar o gabarito de questões como essa que nós comentamos o quanto antes. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.